Olá amigos! O canal Deep Web Brasil falará sobre Peaky Blinders. Mas antes de começar o vídeo, dê sua curtida e se inscreva no canal. Os Peaky Blinders eram uma organização criminosa, originalmente de Birmingham, Inglaterra, que operava no território das Midlands Ocidentais, desde o final do século XIX até os anos 30 do século XX. O grupo, possivelmente liderado por Thomas Gilbert, que nasceu das duras privações econômicas da classe trabalhadora britânica, era composto em grande parte por jovens desempregados que rapidamente obtiveram poder social e influência política através de roubos, fraude, contrabando, sequestros e outras atividades ilícitas como a manipulação de corridas de cavalos e apostas. Os membros deste grupo usavam a roupa como forma de identificação, que incluía casacos personalizados e feitos à medida, sobretudos com lapela, coletes abotoados, lenços de seda, calças à boca de sino, botas de couro e boinas pontiagudas com pala. Eram altamente organizados e funcionavam com um sistema de hierarquia próprio. O poder dos Blinders começou a surgir após estes começarem a disputar pelo território de Birmingham e de outros distritos vizinhos, cimentando seu domínio quando derrotaram vários grupos rivais, como os Slogers. Mantiveram o controle do território por quase 20 anos até 1910, quando uma gangue maior, os Birmingham Boys, liderados por Billy Kimber, os dominou. No entanto, apesar de terem desaparecido na década de 1930, o nome Peaky Blinders tornou-se sinônimo para qualquer gangue de rua em Birmingham. Em 2013, o nome foi reutilizado para uma série de televisão da BBC, intitulada de Peaky Blinders. A série, estrelada por Cillian Murphy, Sam Neill, Ellen McCrory, Annabelle Wallis, Paul Anderson, Joe Cole e Tom Hardy, conta a história de uma família fictícia e os seus crimes, em Birmingham, logo após a Primeira Guerra Mundial. Diz-se que a origem popular do nome Peaky Blinder deriva da prática dos membros da gangue costurarem ferraduras nas costuras das palas das suas boinas, podendo-as usar como armas. O autor britânico John Douglas, de Birmingham, afirmou que essa teoria o inspirou fortemente no seu romance A Walk Down Summerlane, onde membros de gangue usavam lâminas de barbear, costuradas nos seus bonés, para atacar os seus inimigos, potencialmente cegando-os, ou cortando-lhes a testa, causando derramamento de sangue nos olhos dos inimigos e consequente cegueira temporária. No entanto, como o primeiro sistema de barbeador substituível foi criado em 1903 nos Estados Unidos, e somente em 1908 foi aberta a primeira fábrica que os fabricava na Grã-Bretanha, essa versão do nome é considerada apócrifa. O historiador Cartin acredita que o nome provém em referência à elegância de alfaiataria da gangue, explicando ainda que o uso popular de peaquê bico ou pontiagudo, na época se referia a qualquer chapéu com pala arrebitada ou alta. Blinder era um termo familiar de gíria de Birmingham, ainda usado hoje em dia, para descrever algo ou alguém de aparência elegante. Uma explicação adicional pode ser a do próprio comportamento criminoso do grupo, já que eram conhecidos por esgueirarem-se por trás das suas vítimas e puxarem-lhes o chapéu, tapando o rosto destas, de modo a que não pudessem descrever quem os tinha atacado ou roubado. As duras dificuldades econômicas vividas em Inglaterra, durante a segunda metade do século XIX, levaram à manifestação de uma subcultura de violência nas camadas mais jovens da população. Durante a década de 1890, os jovens mais pobres e, na sua grande maioria, oriundos de famílias numerosas ou até mesmo órfãos, para sobreviverem à vida nas ruas ou nas favelas das grandes cidades britânicas, recorriam às práticas da mendigagem, roubo e atos de carteirismo, muitas vezes executados por meio de agressões, espancamentos, esfaqueamentos e até estrangulamento. Muitos juntavam-se aos inúmeros gangues de rua, cujas idades dos seus membros consistia geralmente entre os 12 e os 30 anos de idade, e seguiam uma hierarquia simples, oscilando com a entrada e saída de novos elementos.
Na década de 1890, dos gangues de rua mais violentos de Birmingham, sobressaía um grupo singular conhecido por Peaky Blinders, sendo o membro mais poderoso e influente desse grupo Kevin Money. O seu verdadeiro nome era Thomas Gilbert, no entanto, ele mudava de nome rotineiramente, utilizando outras identidades. Muitas das aquisições de terras realizadas pelo grupo foram por ele iniciadas. Especula-se que foram fundados por Thomas Moclough Gilbert, em Small-Heath, numa das favelas mais pobres do distrito, como sugerido por um artigo de jornal intitulado Um Ultrajante Assassinato em Small-Heath, crânio de um homem fraturado impresso na segunda-feira, 24 de março de 1890, edição do The Birmingham Mail, sendo este artigo a evidência mais antiga da existência do grupo de crime organizado. No artigo referido, é relatado o ataque a George Eastwood, um jovem homem, que faleceu, vítima dos danos causados por vários homens, após um linchamento realizado à saída de um pub local. As suas primeiras atividades giravam principalmente em torno da ocupação de terras favoráveis, sobretudo nas pequenas comunidades de Small-Heath e Sheepside de Birmingham. A sua expansão foi rapidamente notada pelo seu primeiro gangue rival, os Sheepside Slogers. Também chamados simplesmente por Slogers, este grupo teve origem em 1870 e eram conhecidos pelas brigas ou rixas de rua nas áreas de Bordesley e Small-Heath, para além de atacarem a cabeça das suas vítimas com as fivelas dos seus cintos e utilizarem pedras como arma de arremesso contra os proprietários que recusavam pagar pela sua proteção, como principal assinatura do gangue. Durante meses, os Peaky Blinders lutaram contra os seus rivais num esforço desmesurado para controlar o domínio na terra. Os membros mais proeminentes foram David Taylor, Ernest Baglis, Harry Fowles, Stephen McKee e Thomas Gilbert. Todos tinham cadastro desde tenra idade. David Taylor foi preso aos 13 anos por andar com uma arma carregada em sua posse. Harry Fowles, conhecido como Harry, cara de bebê Baby Face Harry, foi preso aos 19 anos por roubar uma bicicleta em outubro de 1904. Stephen McKee e Ernest Baglis foram presos, pela mesma ocasião, por roubarem uma bicicleta e invadirem uma casa, respectivamente. Cada um foi mantido pelos seus crimes na cadeia apenas por um mês, contudo em outras ocasiões chegaram a cumprir 8 meses de pena. Os registros policiais de West Midlands descreveram os presos como jovens de boca suja que andam pelas ruas em grupos bêbados, insultando e assaltando transeuntes. Os membros do gangue usavam roupas feitas à medida, o que era incomum para os grupos de crime organizado da época. Quase todos os membros usavam um boné ou boina com uma pequena pala achatada e um sobretudo, geralmente com calças à boca de sino e jaquetas de botão. As condições climáticas das favelas levaram os membros a incorporar botas de couro com biqueira de aço. Os membros mais ricos usavam lenços de seda e colarinhos engomados com botões de gravata em metal. O seu traje distinto era facilmente reconhecível pelos habitantes da cidade, polícia e membros de gangues rivais. As esposas, namoradas e amantes dos membros da gangue eram conhecidas por usarem roupas luxuosas. Colares de pérolas, sedas, estolas de pelo e lenços coloridos eram bastante comuns. Depois de terem estabelecido controle sobre o seu território, no final do século XIX, começaram a expandir o seu empreendimento criminoso. As suas principais atividades passaram a incluir esquemas de proteção, fraude, suborno, contrabando, sequestro, roubo e manipulação de corridas de cavalos e apostas. A historiadora Heather Shore, da Universidade de Liège, afirma no entanto que os Blinders estavam mais focados em brigas de rua, roubos e extorsão, em oposição ao crime organizado. Após quase uma década de domínio financeiro e social, para além de obterem uma forte influência política, o seu poder e fama atraiu a atenção de Sr. Charles Alton Rafter, chefe de polícia irlandês, contratado para fazer cumprir a lei local em Birmingham e exterminar os gangues.
através de uma forte perseguição policial, da realização de várias apreensões de mercadorias roubadas e detenções, e de novas reformas na justiça, que impunham penas mais severas para os crimes mais violentos, apesar de terem sido realizados alguns subornos, nomeadamente a pequenas patentes da força policial, pelos líderes do grupo. O poder do gangue foi diminuindo com os anos. Outras razões apontadas para o declínio dos Peaky Blinders durante a viragem do século, implicam um melhoramento nas condições de vida da classe operária, passando a existir em Birmingham mais jovens a estudar ou a trabalhar em novos ofícios, auxiliados por uma variedade de iniciativas da igreja, tais como os Yacht Clubs ou ainda as escolas de boxe. No início do século XX, um gangue maior, de nome Birmingham Boys, com muitos membros provenientes de um outro extinto grupo conhecido por Bromagem Boys e com várias alianças a outros gangues, tais como os Elephant Mob, Camden Town Gang ou ainda o gangue judeu Bessarabiante Jersey de East End de Londres, emergiu. Liderados por William Billy Kimber, a galopante expansão deste gangue nos circuitos e distritos circundantes a Birmingham gerou violentos confrontos com os Peaky Blinders, e em pouco tempo levou as famílias Blinders a se distanciarem do centro da cidade para o campo, onde estariam em segurança e poderiam tentar recuperar o seu poder na clandestinidade. No entanto, com a breve retirada dos Blinders do submundo do crime, e aproveitando-se da distração dos Birmingham Boys, outro gangue, gerido por famílias da máfia italiana a viver em Londres, o gangue Sabini, liderados por Charles Darby Sabini, aproveitou o momento e atacou as restantes famílias do crime organizado de Birmingham, dissolvendo-as e solidificando seu controle político sobre o centro da Inglaterra na década de 1930. Tornaram-se num dos gangues mais influentes e poderosos da primeira metade do século XX. À medida que o grupo de crime organizado conhecido como Peaky Blinders diminuía o seu poder desde o início do século XX até efetivamente se extinguir nos anos 30, o seu nome passou a ser utilizado como termo genérico para descrever grupos de jovens violentos até aos dias de hoje. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Por hoje é só, meus amigos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e dê uma curtida no vídeo.